Boa tarde a todos. Mestre Jesus, através dos vossos ensinamentos, sabemos que em algum momento teremos a paz eterna. Derrama, pois, Mestre, uma centelha dessa suprema esperança sobre os asilos e os hospitais, onde a velhice e a dor vão minando as forças, sobre os cinturões de miséria, onde há tanta dor, fome, frio, sobre os orfanatos, onde os pequenos carentes de hoje poderão ser seres bons, dignos amanhã, sobre os presídios, onde imperam o ódio, a vingança, a promiscuidade, mas também injustiça e sofrimento. Que todos nós, humanidade, possamos seguir a nossa missão com fé, com coragem e esperança, que com certeza alcançaremos a paz eterna que nosso Mestre Jesus nos trouxe e que sabemos que o Pai Eterno nos dará. Que assim seja. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. Então, a nossa explanação para a tarde de hoje é referente ao Evangelho. O título é Na Rota do Evangelho, um capítulo que foi extraído do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Na Rota do Evangelho. O que isso nos faz pensar? No caminho do Evangelho. Porque rota significa um caminho, significa uma direção. E todos nós, diariamente, podemos até não nos dar conta, mas diariamente decidimos, optamos por um caminho. A própria vinda até aqui hoje, talvez algum de vocês tenha pensado, com esse sol lindo que está ali fora, vou a pé, vou fazer umas quadras a mais, vou mudar o meu caminho, aquele que eu estou acostumada a fazer. Então nós sempre, em todos os momentos da vida, fazemos escolhas, escolhemos por caminhos. E falando da nossa vida, falando dessa nossa encarnação que nós estamos hoje, que caminho nós estamos tomando? Que direção nós estamos escolhendo para atingir os nossos objetivos? E quando eu falo da nossa vida, eu vou repetir, eu falo da nossa encarnação. Eu não falo daqueles objetivos que eu tenho de trabalhar, de conseguir o meu salário, de produzir, não é isso. É o nosso objetivo como seres, todos nós, filhos do mesmo Pai. E que com certeza, se nós fizermos agora um trabalho em grupo e todos puderem opinar, os nossos objetivos serão parecidos. Podemos até utilizar palavras diferentes, mas com certeza todos nós buscamos a felicidade, não essa felicidade temporária, mas a felicidade eterna, podemos dizer. Todos nós temos a intenção de progredir, todos nós queremos evoluir. Então, para chegar a este objetivo, nós vamos decidir, vamos optar por um caminho. Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 2, nos traz a seguinte afirmativa: recebei-nos em vossos corações. Quando ouvimos a mensagem do Evangelho, é preciso que nós a ouvimos, a compreendamos e a recebemos em nosso coração. Não pode ser uma mensagem
simplesmente intelectual. Porque intelectualmente é fácil. Nós pegamos aqui o livro, o Evangelho, ou qualquer uma das obras, nós lemos, compreendemos, entendi. Inclusive eu sei decorar o Evangelho. Eu consigo falar todos os capítulos, eu consigo explicar todos eles. Mas se eu não compreender ele, se essa mensagem não adentrar no meu coração, eu, quando emitir essa mensagem, vou emitir apenas intelectualmente também. Não vou emitir uma mensagem que vem do fundo do meu coração. Então, nós precisamos sempre, quando lemos, ler, estudar, compreender, mas uma mensagem que fique gravada no nosso coração, para que depois nós possamos transmiti-la. Porque se nós vivemos, hoje nós estamos nesse mundo com tantas, todos nós aqui, já é a prova, né? Estamos aqui reunidos, nós precisamos nos ajudar. Somos todos seres imperfeitos, que precisamos nos auxiliar uns aos outros. Nós vamos progredir, nós vamos buscar a nossa felicidade, mas é sempre nos auxiliando uns aos outros. E por isso precisamos compreender de fato a mensagem, para que o nosso irmão, aquele que nós vamos auxiliar, a compreenda também. Então, será que nós estamos na direção correta? Estamos seguindo a rota do Evangelho? Estamos seguindo esse caminho, as palavras que Cristo realmente nos trouxe? Ou será que no meio dessas facilidades que nós estamos vivendo, dessa felicidade que nós estamos vivendo, aí alguém pode estar se perguntando, da onde ela tirou isso? Olha tudo que está acontecendo. Mas eu venho agora falar de uma outra coisa. Eu venho falar do momento, desse momento em que nós estamos aqui, que ele é um momento que nos traz, sim, muitas facilidades. Ele nos traz muitas comodidades. Se observarmos alguns anos atrás, eu até ia dizer uns 100 anos que nós não estávamos aqui, é claro, nessa encarnação, mas então vamos um pouco mais para cá, há 40 anos, há 50 anos atrás, como eram as construções, como eram os automóveis, como eram as plantações, como era a colheita. Vejam tudo que nós evoluímos hoje, em tão pouco tempo. Então nós temos sim facilidades, nós temos comodidades, nós estamos evoluindo muito. Mas ela é uma evolução material. Ela é uma evolução que não nos traz um conteúdo espiritual. O conteúdo espiritual ele vem na evolução moral, na evolução do seguimento do Evangelho de Jesus. Assim nós vamos evoluir espiritual e moralmente. Infelizmente, essas evoluções todas não se acompanham, né? Nós estamos numa fase que essa evolução material está muito, muito acima da evolução moral e da evolução espiritual. Precisamos buscar mais estudar, buscar mais compreender, buscar mais seguir esse caminho que Jesus nos trouxe. E se nós não seguirmos essa evolução espiritual e moral, nós acabamos ficando perdidos, sem rumo, sem um objetivo. Perdidos é a palavra. Perdidos no meio de tantas coisas boas, mas que às vezes não nos trazem o que nós realmente precisamos. Precisamos do direcionamento correto. E o direcionamento correto é Jesus. Há tantos anos ele esteve conosco e nos ensinou e nos mostrou e nos exemplificou como nós devemos agir. E quando nós falamos em perdidos, eu trouxe aqui um exemplo prático. Imaginemos nós agora um navio. Aqueles navios enormes, que eu acho que deve ter milhares de pessoas lá dentro, navios enormes, perdidos no meio do oceano. Porque o oceano sim é enorme. Se o navio é enorme, o oceano nem se fala. E aí aquele navio está perdido. E ele precisa de um rumo. Porque ele precisa chegar até a terra firme. Como é que ele vai fazer para chegar até a terra firme? O que esse comandante desse navio vai fazer? Eu vou falar assim, que eu
que eu conheço e acredito que todo mundo vai entender o que é a bússola. Não sei nem se hoje eles utilizam disso, porque como eu falei, a evolução é tão grande que talvez tenha equipamentos muito mais eficazes. Mas quando se fala em bússola, todos sabem o que é. Ele é um instrumento que vai dar o direcionamento para que esse navio chegue em terra firme. Ou então um avião. Vocês já se perguntaram como é que os aviões não se perdem no ar? Eles não se perdem, porque eles têm um direcionamento. Eles têm uma base que leva até eles todas as informações necessárias. Para quem está em solo firme, é fácil. Porque nós estamos aqui hoje. Se ouvirmos o barulho de um avião, nós sabemos. Ele está em Caxias. Provavelmente ele vai saber também. Porque se nós escutarmos o barulho dele, ele já está mais aqui embaixo. Mas quando ele faz uma viagem longa e que ele sobe muito, eu não sei como é que chama lá, sobe 1000 pés, não sei como é que é o nome, que ele estiver muito alto, ele tem a possibilidade de se perder no ar? Tem. Porque é um infinito. É um infinito e ele não tem uma visão de onde fica o aeroporto. Ele vai depender da base. Essa base é o aeroporto, tanto de saída quanto de chegada. Então ele vai ter uma informação de qual o direcionamento ele deve tomar. Agora imaginemos que esse piloto se perde. Ele se perde ali com um lanchinho extra, com um bate-papo extra, e ele não se prepara como ele deveria para a sua atividade principal, que é cuidar da própria vida, cuidar da vida dos passageiros para que todos cheguem em segurança nesta base, que é o aeroporto. E se esse piloto se perde, podem acontecer alguns imprevistos no meio do caminho, e ele pode não estar preparado. Adversidades nos acontecem sempre, e nós precisamos estar preparados. O exemplo prático da questão do avião aconteceu conosco faz pouco tempo, onde nós buscamos uma amiga da minha filha que veio de São Paulo para cá. Então, quando o avião saiu de São Paulo, já tinha a notícia que poderia pousar em Caxias. Quando chegou em Caxias, não conseguiu o pouso em função do tempo. O que o piloto fez? Deu voltas em cima da cidade, gastando combustível. Deu voltas em cima da cidade, não conseguiu. Foi para outra cidade, recebeu informação que não teria pouso, voltou para São Paulo. Vejam o tamanho da adversidade. Se é um piloto que não está preparado, que se perde com coisas extras e não tem o foco no verdadeiro objetivo, pode ter problemas sérios. E como é que eu trago isso para a minha vida? Como nós estamos cuidando da nossa embarcação? Como nós estamos sendo pilotos da nossa vida? Será que nós estamos nos perdendo com informações? Estamos nos distraindo com outras coisas? Com o lanchinho extra? Com a conversinha extra? No nosso caso mais específico, com a internet, com as coisas boas, com as coisas fáceis. E aí, como nós estamos sendo pilotos da nossa vida? A base nós temos. A base, quando eu falo do avião, eu já comentei, né? É lá no aeroporto. A base nós temos. A informação nós temos. Mas se nós nos mantivermos sem foco e distraídos, podemos ter a base, mas nós não conseguiremos chegar ao nosso objetivo. E o combustível? Assim como o avião tem o combustível, nós também temos o nosso combustível. Então, nós precisamos ter a rota, o caminho e o combustível para seguir esse caminho. O que é o combustível? É a nossa fé. É o nosso foco. É a nossa força de vontade. Nosso esforço é ter ânimo para seguir em frente, mesmo com as adversidades. Imprescindível semearmos a semente do Evangelho nos nossos corações. Isso não pode ser superficial, tem que ser nos nossos corações.
E para isso nós precisamos iniciar uma reforma íntima. Só assim nós conseguiremos, é com a reforma íntima. E reforma íntima prevê conhecer as nossas imperfeições. Por que eu preciso conhecer as minhas imperfeições? Para poder trabalhá-las, para poder melhorá-las. Não podemos deixar que nos direcione nessa caminhada coisas aleatórias. Quem nos direciona tem que ser Jesus, com os seus ensinamentos. E falando de hoje em dia, nesses tempos que nós estamos vivendo, que estão tão difíceis, né? A gente sabe tudo o que vem acontecendo, mas principalmente nós, como espíritas, precisamos compreender que isso faz parte de um processo de evolução. É doloroso para todos nós, é difícil para todos nós. Nós estamos aqui, estamos bem, mas sabemos que temos irmãos que infelizmente perderam tudo. A construção de uma vida inteira, os amigos, teve pessoas que perderam filhos e pessoas que perderam a própria vida. Por que que isso faz parte do processo de evolução? Porque se Deus, que é tão bondoso, que é soberanamente justo e bom, permitiu que isso acontecesse, é porque faz parte do processo evolutivo. E é nesses momentos que nós conseguimos vivenciar o que nós aprendemos com o Evangelho. É nesses momentos em que se mostram a solidariedade, a compaixão, e não só nossa, para com irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Isso vem acontecendo do Brasil inteiro. Isso é uma tragédia coletiva que vem mostrar a muita gente, muito mais do que nós imaginamos, o quanto Deus permite que a gente possa evoluir. Alguns passando pela dificuldade e outros auxiliando na dificuldade. E essas dificuldades não são só coletivas. Quando eu falo dessas dificuldades, elas são individuais também. Muitos vieram com expiações, coisas que já vêm, né, de antes. Alguns já perderam pessoas muito próximas. Alguns descobrem que tem uma doença, que é muito grave, que não tem cura. Alguns, eu não sei, são tantos os casos, né? De repente alguém que perde um filho para o mundo, como a gente diz. Então são tantas coisas individuais que vêm acontecendo e que também fazem parte do nosso processo evolutivo. Não só para quem passa, mas para quem está junto, para quem necessita auxiliar. Porque todos nós em determinado momento seremos auxiliados e todos nós em determinados momentos precisaremos ajudar os nossos irmãos. E são muitas as formas que nós podemos ajudar. São com doações, com uma palavra amiga, cuidando inicialmente da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas. Ai, mas aquele meu colega de trabalho é tão chato, como é que eu vou cuidar? Pois é. Então talvez eu não precise estar abraçando o meu colega de trabalho, mas eu preciso respeitá-lo. Porque nós precisamos todos nos respeitar. E é assim que nós começamos a vivenciar esse evangelho. Nós podemos doar, nós podemos fazer preces. A prece é extremamente importante, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas a prece é extremamente importante e ajuda muito as pessoas que necessitam. Então que nós possamos todos fazer a nossa parte nesses momentos de dificuldade. Seja coletiva a dificuldade ou seja individual. E aí falarmos sobre isso, vir aqui e dizer assim, precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Falar é fácil. Ouvir também é fácil. Mas e na hora de realmente fazermos? Será que é tão fácil assim? Será que nós abrimos mão de algumas facilidades que nós temos para estar aqui, para estudar, para auxiliar algum dos nossos irmãos? Ou será que buscamos o que é mais fácil, mais confortável? O que eu quero dizer com isso é que compreender, estudar a palavra de Jesus dá trabalho.
e precisamos abrir mão, muitas vezes, de algumas coisas. Imaginemos que hoje é uma quinta-feira, feriado, eu tenho meu grupo de estudos na casa espírita, mas eu não vou. Não vou porque é quinta-feira, feriado. E assim também tá friozinho, então eu vou ficar em casa, tomando meu vinhozinho na frente da televisão, porque é mais cômodo para mim. Mas aí, uma amiga me liga e diz assim, Marta, vamos pro shopping. Depois a gente sai tomar um cafezinho quente para se esquentar. O que tu acha? Acho ótimo. Tô pronta, me arrumei e saí. Então vejam, um exemplo bem simples. Bem simples, mas que às vezes a gente faz, né? E o quanto é mais fácil nós irmos pelas coisas da matéria. E quando a gente precisa estudar o Evangelho, quando a gente precisa estudar as obras, isso aqui eu achei difícil, então hoje eu nem vou mesmo. Também era aquele conteúdo que eu não gostava muito. Mas talvez era aquele conteúdo que eu precisava escutar naquele dia. Mas optamos pelo mais fácil. Então, evoluir, nos melhorar espiritualmente, dá trabalho. Seguirmos a rota do Evangelho, dá trabalho. Não é assim, dá trabalho. E com relação a essa parte que eu comentei, eu gostaria de ler um parágrafo para vocês, que seria assim uma espécie de fechamento, tá? Precisamos estar atentos em como estamos recebendo o Evangelho e nos esforçar para compreendê-lo e pôr em prática esses ensinamentos. É um parágrafo que vem também desse texto e que eu acredito que resume toda essa explanação e essa fala em torno do Evangelho. E aproveitando que nós temos alguns minutinhos ainda, gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi trazido por Kardec, assim como várias outras obras que todos nós já ouvimos falar. Mas o Evangelho, ele é especial. Ele é especial porque ele traz as questões morais. Todas as obras são especiais. Todas as obras trazem muita informação sobre a nossa vida, sobre a encarnação, sobre a nossa continuidade depois da morte do corpo físico. Então, são obras que nos trazem ricamente informações e que nós podemos compreender, e é uma doutrina diferente, é uma doutrina que vem e que nos explica muitas coisas que antes nós não sabíamos. Mas o Evangelho, ele fala das questões morais. Quando Kardec escreveu esse livro, ele não escreveu de forma aleatória. As informações vieram e ele jogou ali e montou um livro. Não foi assim. Ele é todo estruturado. E obviamente que Kardec não fez isso sozinho. Fez isso com o auxílio dos espíritos superiores que o estavam ajudando naquele momento onde ele trouxe todas aquelas obras para nós. E esses dias eu estava escutando uma palestra e aí a palestrante ela fez uma fala que eu achei diferente, nunca tinha escutado dessa forma. Nós costumamos ler o título, O Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele tem um subtítulo, que é, então o título, O Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Às vezes nós passamos direto, é a primeira página, a gente passa direto e vai lá para o capítulo 1. E a gente não lê a introdução, não lê a explicação, não lê o prefácio, onde tem muitas informações importantes. E esse subtítulo está aqui, praticamente na capa do Evangelho. O Evangelho, ele tem citação dos apóstolos, ele tem citação do Antigo Testamento. Kardec colocou as suas observações em algumas partes onde ele achou importante que houvesse essa explicação, para que quem fosse ler e estudar tivesse uma compreensão melhor daquele assunto. E ele teve o auxílio de muitos espíritos, naquela época, né, que inclusive assinaram alguns textos
tipo São Luís, Santo Agostinho. Então, que todos nós tenhamos a oportunidade de fazer do Evangelho nosso livro de cabeceira, que possamos compreender de fato e que deixemos essas mensagens do Evangelho adentrar os nossos corações, para que possamos atingir o nosso objetivo lá na frente, que é a nossa evolução e a nossa melhoria. Tem um texto, lembrando, o Evangelho é dividido em 5 partes. Então, as quatro primeiras são os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e as palavras da igreja. E tem uma parte do Evangelho que é destinada exclusivamente ao ensino moral. E sobre isso, Kardec diz o seguinte: se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam suas crenças. Se o ensino moral fosse discutido, as religiões teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública, o princípio de todas as relações fundadas na mais religiosa justiça. Dessa forma, foram reunidos, nessa obra, os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Allan Kardec. É essa a mensagem de hoje, que nós possamos então seguir esse caminho a cada dia, que possamos nos conscientizar da nossa reforma íntima e estarmos preparados para as adversidades. Vamos encerrar fazendo a nossa prece. Que nesse momento nós possamos receber em nossos corações as palavras que Jesus nos trouxe. Não só as palavras, como todo o seu ensinamento, como seu exemplo. Que a nossa vida possa ser baseada nos ensinos morais do Cristo. Que possamos a cada dia nos abastecer com o combustível necessário para seguirmos o caminho: a fé, a esperança, a compaixão, o esforço, a dedicação. E em especial nesse momento, possamos estar recebendo esses fluidos com tudo aquilo que precisamos. Lembremos também dos nossos familiares, dos nossos lares, que esses fluidos possam ser distribuídos e encaminhados a todos os que necessitam. Lembremos também dos nomes que foram colocados nos cadernos, de todos os irmãos que estão necessitando de amparo e de auxílio nesse momento. E quanto a nós, que possamos cada um voltar a seus lares melhor do que aqui chegaram, levando essa paz que Jesus nos trouxe. Que assim seja.